bom dia! Como é que está? Tudo bom? Graças a Deus. Aqui tá tudo bom. Um pouquinho frio agora de manhã, né? Que a gente mora aqui nas montanhas de Norte Carolina. Então esfria muito à noite, né? À tardinha começa a esfriar. E de dia é quente, não é quente igual a Flórida, mas é quente também. É muito bom, um solzinho nas costas, né? É uma coisa maravilhosa que Deus nos dá. Vamos acordar cedo aí, gente. Vamos acordar cedo, vamos orar, perguntar a Deus sobre o nosso dia para abençoar, agradecer a Deus pela comida que a gente come, isso em primeiro lugar. Agradecer a Deus por estar vivo em primeiro lugar, né? Em segundo lugar, agradecer pela comida. Mas, em primeiro lugar, agradecer a Deus pelo pão da vida, né? O ar da vida. É muito bom quando a gente aceita a Jesus, aceita todo. É o meu gatinho que está ali mexendo na porta. Ele quer ir para outro quarto, para outra sala. Vamos agradecer, gente, vamos agradecer a Deus, porque tem muita gente mais nova do que a gente, não pode mais respirar a ar da vida. Deus já carregou, já levou. E então, alguns deles morreram na paz, morreram na fé de Jesus Cristo, né? Aceitaram Jesus como Salvador deles, e muitos deles não. Então vamos, gente, vamos aceitar a Deus o mais rápido possível, porque a gente não sabe quando Deus vai carregar a gente. A gente não tem ideia. A gente a gente não é importante. A gente não tem valor nenhum. A gente não sabe nem o dia da nossa morte. Quanto mais saber outras coisas. A gente não tem conhecimento. Então vamos orar, vamos pedir a Deus conhecimento, vamos pedir a Deus a sabedoria dele para interpretar os sinais da vida, gente. Olha quanta coisa acontecendo nesse mundo. Não é como se Deus não estivesse dando para a gente as dicas todinhas da vida, não. Ele está dando muitas dicas. Ele está dando muitos sinais para a gente se arrepender do nosso pecado. Mas a gente não está pegando no conselho dele. A gente não está ouvindo a palavra dele. Na Bíblia fala, se as minhas ovelhas ouvir a minha voz, se as minhas ovelhas ouvissem a minha voz, então eu vou curá-las de todos os maus, de todas as enfermidades, e elas terão vida com abundância. Que na Bíblia fala, se as minhas ovelhas ouvissem a minha voz, que é a voz de Deus. Então, gente, olha os sinais, interpreta os sinais. Deus fala também aqui na Bíblia que a gente sabe interpretar os sinais quando vai chover e quando não vai chover. Gente, será possível que Deus está dando tantos sinais do final dos dias, do final do tempo, e a gente não sabe interpretar os sinais do final do tempo, gente? A gente não é tão burro assim, não. Deus colocou uma cabeça boa para a gente pensar nas coisas que acontecem e refletir. Refletir para a sua vida as coisas. De cair na conclusão que Deus está voltando. Amém, glória a Jesus. Então, nós estamos falando do profeta Ezequiel, que Deus falou com ele, está escrito na internet, eu achei fascinante isso, que Deus falou com ele com mais de 22 anos, falando com ele sobre a destruição de Jerusalém. Olha, gente, o profeta Ezequiel estava no cativeiro, já tinha 37 anos. E faltava mais 33 anos para ele terminar o cativeiro. Eu nem sei se ele morreu lá no cativeiro, eu não
Eu não tenho ideia. Eu só sei que Deus falou com o profeta. Profetiza, julga, profetiza os judeus. Por quê? Porque eles estavam pecando demais contra Deus, gente. Ainda tinha rei lá no Jerusalém. Jerusalém foi atacada a terceira vez pela Babilônia, e na terceira vez que a Babilônia colocou fogo em Jerusalém mesmo, tá? E depois disso foi atacada mais uma vez pelo governador romano, eu acho. O Titus. Titus, esse é o nome dele. Então, quer dizer, Jerusalém, essa Jerusalém que a gente vê aí hoje, não é a mesma Jerusalém que o rei Salomão, que era o filho do rei Davi, construiu, não. É outra Jerusalém. Tá? É outra. Então, gente, vamos decifrar com sabedoria de Deus os sinais do final do tempo. Porque o julgamento de Deus vai atacar os Estados Unidos primeiro. Por quê? Porque os Estados Unidos, o povo inteiro desse mundo estão copiando os pecados dos americanos. Pecado de homossexualismo, pecado de roubo, corrupção, pecado de idolatria na igreja, idolatria em tudo quanto é lugar. Esses são os pecados, gente, que o povo todo está copiando. Por isso que o julgamento de Deus vai começar nos Estados Unidos primeiro. Aí fala, estou no capítulo 23 do profeta Ezequiel. Então, Deus fez uma comparação entre duas cidades, Aolá, que é a cidade de Samaria, e Aholibá, que é a cidade de Jerusalém. Aí Deus fez uma comparação entre as duas, que uma irmã é mais velha do que a outra, e que uma, Jerusalém, estava copiando os pecados da outra. Igual os pecados dos Estados Unidos, o pecado de homossexualismo não aconteceu aqui nos Estados Unidos primeiro. Os Estados Unidos só tem 250 anos de idade. A Europa tem mais de 2.000 anos. A nação da Roma, dos romanos, né? Naquela época era só os romanos. A Europa não era dividida do jeito que são divididas hoje. Não era. Tinha algumas tribos da Alemanha, tinha algumas tribos de outros países, mas a Europa não era dividida. Hoje a Europa está dividida entre 45 países na Europa. Mas o homossexualismo, o lesbianismo já veio de lá da Europa, que tem mais de 2.000 anos de idade. Então, os Estados Unidos está copiando os pecados da Europa. E agora, quem fez a lei de casar com homem, casa com homem, mulher casando com mulher, a nova Babilônia é os Estados Unidos. Agora está o mundo todo copiando os pecados dos Estados Unidos. E assim vai a vida. E assim vai a vida. E você quer que Deus cruze os braços dele e fique lá no trono dele e não faça nada? Não tem condições, gente. Não tem condições de Deus ficar de braços cruzados enquanto injustiças após injustiças são cometidas nesse mundo. O julgamento de Deus está vindo e vai derrotar os Estados Unidos primeiro, como fala a Bíblia. Então fala assim, no capítulo do Ezequiel, capítulo 23, versículo 22. Por isso, Aholibá, que é Jerusalém, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu eis que eu suscitarei contra ti os teus amantes, dos quais se tinha apartado a sua alma. Eu os trarei contra ti de toda parte em redor. Então Deus vai trazer os amantes, os seus inimigos,
contra Jerusalém, e ele trouxe. Ele trouxe o rei Nabucodonosor, o rei da Babilônia, da terra da confusão, e destruiu Jerusalém todinha, colocou fogo em tudo e levou os judeus para o cativeiro por 70 anos. Gente, Deus está falando no seu coração agora. Vamos se arrepender do nosso pecado. Vamos procurar a Deus aí, ó. Assim, ó. Acordar cedo e procurar a Deus. Porque Deus quer o seu coração, o nosso coração. Tomara, eu espero que o seu coração esteja cheio de paz, de amor, de carinho. Sem intriga, sem fofoca. Que o seu coração esteja repleto de paz. Para Deus habitar no seu coração para sempre. Vamos orar pelos Estados Unidos, gente. Agora, dia 4 de julho, vai ser uma festona aqui. Eu não, sou lavada com o nome, com o sangue de Jesus. Amém, glória a Jesus. Vamos orar, Deus, pelos americanos. Para Deus transformar. Porque na Bíblia fala, não seja conformado com esse mundo. Aquelas pessoas falam, fomos assistir jogo de futebol na igreja, gente. Jogo de futebol. Idolatria. Novelas. Maquiagem não são de Deus. Deus está longe dessas coisas. Ô crente, vocês que são crentes, Deus está longe dessas coisas. Vamos consagrar nosso corpo é o templo de Deus. Nós temos que consagrar, gente. Consagrar com Deus. Você não pode ficar junto com Deus e junto com o capeta. Jesus fala nessa Bíblia, ou você está comigo ou você está separado. Você não pode ficar louvando a Deus e louvar ao jogo de futebol. Lá no jogo de futebol sai nome, sai putaria, sai droga, sai tudo, gente. As novelas é a mesma coisa. É nome, é putaria, é sexo antes de casamento. Você não pode louvar a Deus e louvar o diabo ao mesmo tempo. Está escrito aqui, ó, na Bíblia. Então, vamos orar pelos americanos e pelo mundo inteiro para ver os sinais da vida. O que Deus está fazendo na nossa vida. Ele quer o nosso coração. Eu espero que o seu coração esteja cheio de amor, de paz e carinho. Para você e para sua família e para os outros. Dá bastante amor. Amor e amor. Em nome de Jesus. Amém.